Olá, tudo bem com vocês? Você já passou por algum lugar e este lugar tivesse um cheiro, ou de um perfume, ou de um alimento, e este cheiro remetesse você a alguma situação ou a alguma pessoa? Pois bem, se você já vivenciou isso, e eu imagino que sim, estamos falando da sua memória afetiva em ação. O que pode também acontecer ao despertar em você sentimentos ruins e que te deixam em algum tipo de desconforto. Eu sou a Renata Mucelli, sou psicóloga, hipnoterapeuta e escritora. E hoje nós vamos falar desse tema que é a memória afetiva. Como ela se consolida em nós, como ela se faz presente no nosso dia a dia e desmistificar um pouquinho desse tema que está presente em nossa vida diariamente. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai entender um pouquinho mais de como que acontece esse processo de memorização no nosso cérebro. Como acontece o processo de memorização? Ele se faz através das conexões sinápticas, que são as ligações entre os nossos neurônios. O objetivo do canal não é falar de uma forma descomplicada, então vamos começar de novo. O processo de memorização, na verdade, é aquilo que cria uma referência em nós e nos remete a coisas, pessoas, situações. Então, ao longo de nossa vida, estamos sempre em processo de construção de nossas memórias. Hoje, nós vamos focar em falar da nossa memória afetiva. O que é isso, Renata? Memória afetiva é tudo aquilo que desperta em nós sentimentos, emoções, sensações que nos levam a algum lugar que nós já vivenciamos em algum momento. Então, todos nós vivenciamos a memória afetiva com relativa frequência, só que às vezes nós não sabemos disso. Vamos exemplificar? Bom, a memória afetiva positiva é aquela quando você se recorda do cheiro do bolo que a vovó fazia na sua infância, daquela festinha de aniversário onde reuniam todos os primos, ou de ir andar de bicicleta na pracinha do bairro. Então, você adulto, 10, 15, 20 anos depois que essas memórias foram consolidadas em você, quando você vai nesse mesmo lugar, vivencia essa experiência de novo, às vezes até já como pai, como mãe, e você tem aquela memória afetiva ativada. Você está ali com seu filho, mas você revive aquela emoção de quando você era a criança. Essa é a memória afetiva. Então, através de um cheiro, de uma sensação, de uma música, a gente consegue ser transportado para uma outra época onde a gente foi muito feliz. Temos também a memória afetiva negativa. Então, vamos lá. Temos aí uma situação de, às vezes, uma música que lembra você a um término de um relacionamento. A gente passa por algum lugar que, infelizmente, você pode ter perdido alguém através de um acidente. Sempre que você passar por esse caminho, vai gerar um desconforto em você, vai te trazer uma respiração pesada, uma sensação de angústia. Então, a memória afetiva negativa também existe e também nos afeta da mesma forma. Como lidar com isso? Em relação à memória afetiva positiva, quanto mais nos lembrarmos, mais doces serão as nossas recordações e mais fácil será o nosso dia a dia. Já em relação às memórias negativas, que são aquelas que nos causam algum tipo de desconforto, de dor, de uma sensação de não familiaridade com o momento presente, é importante a gente ressignificar. O que significa isso? Olhar com um novo olhar para aquela situação e lidar com ela de uma nova maneira, para que aquilo não continue persistentemente te fazendo sofrer. E então, memória afetiva é isto, são as lembranças que acontecem ao longo de toda a nossa história e que fazem parte de quem nós somos. Eu vou contar para vocês uma memória afetiva. Vou contar duas para vocês. Eu tenho uma que está muito ligada ao cheiro. A minha avó, quando eu era pequenininha, ela fazia pãozinho de cebola. E era um sonho chegar na casa da vovó. Ela colocava numa lata com tampa vermelha e lá tinha o pãozinho de cebola. Quando a gente chegava e via aquela lata na mesa, a festa estava armada. Então hoje, toda vez que eu vejo um pãozinho de cebola, eu continuo buscando essa memória afetiva. Mas nenhum nunca chegou nem perto da minha avó.
Outra memória afetiva, ela está relacionada às emoções. Eu assisti há um tempinho atrás o filme Top Gun Maverick. E quando Top Gun 1, Ases Indomáveis, foi lançado, eu era menina, eu tinha ali uns poucos anos, menos que 10. E então, quando eu assisti agora, o número 2, né, o filme 2, foi incrível, porque assim, eu realmente reativei toda aquela memória afetiva de quando eu era menina e que foi aquela explosão, aquele filme, né? Então foi muito incrível, são duas memórias deliciosas que eu tenho para compartilhar com vocês. E você, deixa aqui seu comentário, qual a memória afetiva que você experienciou recentemente e que deixou seu coração quentinho. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal. Se você entender que é um conteúdo que vai agregar a outras pessoas, te peço que compartilhe e deixe aqui nos comentários sobre o que você gostaria de conversar, sobre o que você gostaria de ver a gente explanando aqui no canal. Vem comigo!